Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel de Matemática e estamos conversando sobre a álgebra, né? Uma parte importante da matemática que vai te acompanhar um bom tempo aí da sua vida acadêmica e vai te ajudar a resolver muitas situações, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a adição algébrica. Afinal de contas, o que é esse negócio de adição? Como é que eu trabalho essa adição com os polinômios? O que acontece? Qual que é o meu procedimento, qual que é a estratégia? Tudo isso a gente vai resolver nesta aula. Olha só, adicionar polinômios, a gente vai trabalhar com a soma. Só que não esqueça que a soma para você agora no 8º ano envolve, além de números positivos, números negativos. Como é que se trabalha com os números negativos? Usa a regra de sinal? Ou só considera os sinais iguais? Como é que faz, hein? Vamos descobrindo. Você se lembra como realizamos a adição algébrica de monômios? Lá nos monômios, nós trabalhamos com a adição dos termos semelhantes. O que é o termo semelhante? É aquele bloquinho, né? Monômio é um bloquinho. Então, são os bloquinhos que têm a mesma parte literal, as mesmas letrinhas. Expoente e letrinha, tudo igual. A é diferente de A ao quadrado, tá? O que é igual a A? Só A. O que é igual a A ao quadrado? A ao quadrado. Então, isso é ser semelhante. Como fazemos a adição de polinômios? Existe alguma regra? É a mesma. Então, vai ficar fácil. Vamos fazer aqui, então, uma situação de um perímetro, tá? Perímetro é uma soma de medidas de lados de figuras. Só que os nossos lados aqui estão representados algebricamente, tá bom? Qual é o polinômio que representa o perímetro do triângulo? Como o perímetro representa a soma das medidas dos lados, temos, tá? A soma das medidas dos lados. Quais são os lados, as medidas dos lados desse nosso triângulo? A mais 10, 2A mais 1 e A menos 3. Vou somar todo mundo. Quando eu faço essa soma toda, ficou um baita de um polinômio, certo? Cada lado já é um polinômio. Um polinômio de 2 termos é um binômio. Lembra-se? Então, cada lado já é um polinômio. Vou somar todos, vai ficar uma coisa maior ainda. Por isso, a gente reduz, certo? Para ficar uma resposta simplificada. Vamos olhar primeiro, assim, os termos iguais. Coloquei entre parênteses aqui para você entender que cada parênteses representa um dos lados do triângulo. À frente dos parênteses, sinal positivo. Isso quer dizer que não vai interferir no sinal dos valores de dentro do parênteses. 2A, A e A, juntei todo mundo aqui, coloquei um do ladinho do outro, ó, que são os termos semelhantes. Os três têm a mesma letrinha A. 1, 10 e menos 3 são termos semelhantes. São números, não tem letrinha junto com eles. Então, são essas duas situações que eu vou ter que resolver aqui, certo? 2A mais 1A, 3A. 3A mais 1A, 4A. Ah, o coeficiente é a quantidade, lembra? Pois é. 1 mais 10 menos 3, 8. Não juntei o 8 com o 4, isso é proibido. Por quê? O 4 tem o A e o 8 não tem. Certo? Então, não são elementos iguais, não são termos semelhantes. Então, o nosso perímetro aqui ficou representado pela sentença 4A mais 8, que é um polinômio de 2 termos. Para frente. Uma situação de uma compra aqui de uma loja, tá? O mesmo aparelho eletrodoméstico é vendido em 2 lojas diferentes nas seguintes condições. Então, uma condição algébrica. Vamos trabalhar nossa imaginação agora. Qual é a oferta dada aqui? Ó? A oferta é 2x reais de entrada e 5 prestações iguais de y reais. Tá? Guarde essa informação, depois a gente já confere com uma outra. Segunda situação do mesmo eletrodoméstico. X reais de entrada e 3 prestações iguais de y reais. Isso é muito comum nas lojas, né? Dar uma entrada, parcelar o restante quando você não tem todo o dinheiro e você realmente precisa daquilo ali que você está comprando. Isso é bem comum, tá? O que essas duas situações dizem para nós?
Nessas condições, qual é o polinômio que expressa a diferença menos entre os preços das duas lojas? Então já está dizendo que o mesmo eletrodoméstico tem valores diferentes em cada uma das lojas, tá? Vamos ver como é que fica. Na loja 1, o preço é representado por 2x de entrada, mais 5 prestações de y reais, lembra-se? Na loja 2, o preço é representado por x reais de entrada, mais 3 prestações de y reais, então x mais 3. Qual que é a diferença entre esses dois valores para resolver a situação apresentada aqui? Diferença continha de menos, então vamos colocar aqui os dois entre parênteses para você entender que são as duas situações diferentes, cada uma de uma loja. E cuidado com o sinal de menos na frente do segundo parênteses, todo mundo que está ali dentro troca de sinal. O 2x do primeiro mais 5y aqui, tranquilo. Na segunda retirada de parênteses, preste atenção no sinal. Menos x, menos com mais, menos também. Então ficou todo mundo negativo, ok? Juntando os termos semelhantes, que é aquilo que nós podemos fazer na soma algébrica, o x com x e y com y. Quem tem x? O 2 e o menos 1. 2 menos 1, 1. Quem tem y? O 5 e o menos 3. 5 menos 3, 2. Então, a diferença entre os preços é expressa pelo polinômio x mais 2y. Viu só que tranquilo? Não precisa sempre estar ali envolvendo áreas, geometria, expressão numérica. Tem situações que a gente pode brincar um pouquinho com a álgebra também, fica mais suave, tá bom? Pra frente. A adição algébrica de polinômios, então, é efetuar a adição ou a subtração de dois polinômios, é o mesmo que reduzir seus termos semelhantes. E essa definição eu quero que você copie com bastante capricho no seu caderno, para que nós possamos continuar a aula daqui a pouquinho. E essa soma e essa subtração? A gente faz sempre na linha? Será que a gente pode armar uma continha, igual você costuma armar ali na sua soma e na sua subtração? Veja como é que pode ficar essa continha armada, tá? Efetuando a soma dos dois polinômios que estão aqui, 5x ao quadrado mais 13x menos 1, com o polinômio 4x ao quadrado menos 3x menos 5, além do modo explicado anteriormente, que é naquela linha, né, a conta linear, a gente pode colocar dessa maneira aqui, com a continha armada. Pode ser que fique mais fácil para você visualizar os termos semelhantes, ok? Cada espaço do seu caderno, cada quadradinho, ou faça uma tabelinha,
coloque separadamente os bloquinhos, né, os monômios. Então, o primeiro polinômio aqui, 5x ao quadrado, 13x menos 1. E o segundo polinômio, termo semelhante embaixo de termo semelhante, tá? 4x ao quadrado menos 3x menos 5. E você efetua a continha, então. De trás para frente, de frente para trás, será que eu empresto, será que eu não empresto? Não, aqui você não vai emprestar, aqui você vai somar como se fossem valores individuais, tá? Então, menos 1 com menos 5 dá menos 6, 13 com menos 3 dá 10 e 5 com 4 dá 9. É uma maneira diferente de resolver e pode ser que tenha ficado mais claro para você. Precisa fazer assim toda vez? Claro que não. Quando você pega o jeito, você faz o que for mais fácil para você, tá bom? Primeiro exercício desta aula, vamos trabalhar com isso também, de novo, com a soma e de novo um perímetro, tá? Observe as medidas dos lados do quadrilátero que foi desenhado pela Luana. A Luana fez um desenho aqui bem bacana e escreva também o polinômio que expressa o perímetro desse quadrilátero. Então, nesse desenho que a Luana fez, ela disse que as medidas dos lados são polinômios. 3x mais a, 3x mais a de novo, quer dizer que são lados iguais, 4x mais 0,6a e 3x mais 0,5a. Resolve o problema da Luana aqui, vamos ajudar a nossa colega e a gente já corrige daqui a pouquinho. Qual foi a estratégia que você usou? Fez a adição algébrica na forma linear, na linha ali, ou colocou uma embaixo da outra? Experimentou colocar uma embaixo da outra para ver se fica melhor para você? Vou mostrar as duas formas, tá? O que fica mais confortável, aquilo que ficou mais fácil para você, você usa e aprimora, tá bom? Pra lá.
Resolvendo então pelo primeiro modo, na linha, eliminando parênteses, olhando os sinais, né? Então, cada um dos 4 lados aqui, ó, com as suas medidas entre parênteses. Retirando os parênteses, como é uma soma, ninguém trocou sinal, ok? Então, todo mundo manteve o seu sinal. Posso colocar aqueles termos semelhantes um do ladinho do outro, se facilita. Se você acha que não precisa, circula, vai circulando aqueles que são iguais, assim, ó. Tem um 3x aqui. Aonde eu tenho mais um termo com x? Ah, é aqui, circula. Vai caçando o x na linha aqui, ó. 3x, 3x. Também é uma boa, tá bom? 3x mais 4x mais 3x mais 3x dá quantos x? 13. 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. É só somar os coeficientes ali. Com o A. Ah, foi caçando o A aqui. Ok, vamos colocar tudo junto. Ok também, essa é a estratégia. Você escolhe aquela que fica melhor. 0,5 com 0,6 dá 1,1. Mais 1, 2,1. Mais 1, 3,1. Pensa em dinheiro quando tem vírgula, ajuda, tá? Então esse é o primeiro modo. O segundo modo é aquele que você coloca um embaixo do outro, que pode ser que facilite para você. Coloquei todo mundo com os termos semelhantes, ó, um embaixo do outro, e a soma acontece do mesmo jeito, tá vendo? Aí não passa para o outro lado, não vai emprestar, nem vai 3, não vai 3 aqui. Ele continua aqui. Eu fiz a soma desse conjunto aqui. 0,5 mais 0,6 mais 1 e tá aqui. 3 mais 4 mais 3 mais 3 e ficou aqui. Beleza? Dá a mesma coisa. O que for melhor para você, você executa. Segundo exercício. As medidas dos lados de um pentágono estão apresentadas na figura a seguir. Qual é o polinômio, que representa o perímetro desse pentágono? Já sabe o que é perímetro. As medidas x² mais 2x, x² mais 2y, x² mais 2y. As de baixo, 3x² mais 4y, 2x² mais 3y, 3x² mais 4y. Faz o desenho, coloca as medidas direitinho, junta todo mundo que é igual e escreve a representação desse perímetro para nós corrigirmos na sequência.
Agora ficou fácil, né, pessoal? Nós já fizemos 2 exercícios, você conseguiu acompanhar maneiras diferentes de resolver e veja então o que ficou melhor para você resolver esse aqui. Antes de eu passar para a resolução, olha outra coisa que eu vou mostrar para você aqui na própria figura. Vamos contar quantos x ao quadrado tem aqui? 1, 2, mais 3, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10. Vamos conferir? 3, 5, 8, 9, 10. Fizemos de cabeça. Nem precisou armar continha, nem precisou escrever na linha, nada. Pode fazer de cabeça. Agora vamos olhar quantos y tem. 2, 4, 8, 8 mais 3, 11 e 11 mais 4, 15y. Será que deu certinho a nossa conta ou falhou aqui a nossa calculadora mental? Vamos ver. Não falhou, né? Então, o polinômio que representa o perímetro do pentágono, 10x ao quadrado mais 15y. Fazendo de cabeça, tá vendo como pode também? Facilita. Quero que você pense um pouquinho sobre esse assunto com carinho depois que a nossa aula terminar. Então, vou deixar este pequeno exercíciozinho para você reforçar, principalmente aqui, ó, quando tem um valor negativo. Copia direitinho aqui, tá bom? Então, a professora Anne deixou aqui 2 polinômios, polinômio P e polinômio Q, e pediu que você determinasse ali a soma deles e a diferença entre eles. Faz em casa e reforça o conteúdo desta aula, beleza? Para somar ou subtrair 2 ou mais polinômios, devemos somar ou subtrair os coeficientes dos termos do mesmo grau, ou seja, os termos semelhantes. Foi o que nós fizemos de cabeça ali no último exercício, não viu como ficou rapidinho? Quando faltar termo em algum dos polinômios, devemos completar o coeficiente com 0. A importância dos nossos polinômios estarem completos. Tranquilo? Eu fico por aqui, me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.